Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série sobre investimentos e no vídeo de hoje a gente vai ver qual é a melhor estratégia para quem está iniciando no mundo da renda variável quando o assunto é ações e como analisar uma ação. Então, se você tem curiosidade sobre esse tema, já fica nesse vídeo. A gente já tem um vídeo aqui nessa série falando sobre o que são ações, que nada mais é do que frações de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa. Por se tratar de uma empresa, você precisa saber o que aquela empresa faz. Então, quando você for investir em ações, você tem que entrar com a cabeça de quem vai ser sócio de uma empresa. Para isso, você tem que conhecer a empresa que você está investindo. Então, quando você for comprar esse tipo de investimento, você tem que pensar que aquilo ali, por trás, tem um monte de gente trabalhando, tem um negócio acontecendo. Então, não é só um númerozinho que você compra e que ele vai subir ou descer de valor. Você tem que ter na cabeça que aquilo realmente é um negócio. E quando a gente fala de ações, principalmente para quem não trabalha no mercado financeiro, você tem que ter em mente que você vai comprar ações para o longo prazo. A melhor estratégia quando se trata de ações é comprar para aposentadoria, né? Então, é um tipo de investimento que você pode ganhar muito dinheiro com ele, mas que você costuma ter um retorno a longo prazo. E a estratégia que eu vou falar aqui hoje é justamente voltada para esse tipo de pessoa. Então, se você quer investir em ações com segurança, você precisa ter essa cabeça de que você não vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Essa estratégia ela consiste em você comprar boas ações de boas empresas por um preço justo e ficar com elas para o resto da sua vida, se tudo der certo. Para isso, você precisa fazer uma análise para conseguir ver se aquela empresa é realmente boa, se vale a pena você investir o seu dinheiro e se é uma empresa que ela vai continuar sendo boa pelos próximos anos. Então, como eu já falei no vídeo de ações, existem duas formas de você ganhar dinheiro com ações. Você comprando ela por um preço e vendendo mais caro e ficando com a diferença, ou com os dividendos. Essa estratégia, ela foca em você ficar com as ações para o longo prazo. Então, ela foca tanto no crescimento da empresa quanto nos dividendos. Mas ganhar com a venda de ações não faz parte dessa estratégia. Não que você não possa fazer isso, mas quando você está começando, é legal você focar em dividendos. Aqui no Brasil, o investidor pessoa física com o maior patrimônio em bolsa de valores é o Luiz Barsi. E a estratégia dele é justamente essa: comprar boas ações pagadoras de dividendos. Existem alguns investidores que não focam tanto em dividendos, mas mesmo assim usam essa estratégia do longo prazo. Porque, na verdade, para você ganhar dinheiro com ações, o que vai mandar mais é a sua cabeça e o seu emocional, e não tanto a questão financeira ou a questão de conhecimento de mercado financeiro. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas compram ações quando elas estão altas, quando elas estão na moda, quando elas já estão caras, e acaba que quando vem uma crise e o valor das ações cai, as pessoas vendem. Isso é a fórmula para você perder dinheiro. Afinal, você comprou a ação aqui quando estava na alta e vendeu aqui na baixa. Então, é claro que você vai perder dinheiro. A questão dessa estratégia é você comprar constantemente, todos os meses, e quando tiver uma baixa, você comprar ainda mais ações. Porque boas empresas, elas não vão quebrar assim da noite para o dia. Então, mesmo que aconteça uma crise, ela não deixa de ser uma boa empresa por estar acontecendo uma crise. Claro que você tem que analisar caso a caso, mas existem alguns setores que não têm uma influência direta com algumas crises. Então, falando do Barsi mesmo, ele prega muito sobre alguns setores que são indispensáveis na nossa vida moderna e que muitas dessas empresas a gente não tem muito poder de escolha sobre qual delas a gente vai consumir. Que são as empresas best. No caso, o B seria de bancos, E de elétricas, S de saneamento e T de telecomunicação. Então, hoje em dia, a gente não consegue viver sem banco, sem luz, sem internet e telefone e nem sem saneamento básico. Então, são empresas que já se provaram aí no tempo como sendo empresas que não vão sumir. Ao contrário de alguns setores que são muito novos, como, por exemplo, streamings. Se você for investir em uma empresa de streaming, é muito mais arriscado do que esses setores que eu falei, porque é o tipo de coisa que foi criada há 20 anos atrás. Então, ela ainda não se provou no tempo. A eletricidade já está aí há mais de 200 anos. Banco
é uma das instituições mais antigas do mundo. Desde a época de Jesus tem registro de bancário. Então, assim, não é uma coisa que vai desaparecer. Saneamento é a mesma coisa. Hoje a gente já não vive sem saneamento. E tanto elétrica quanto saneamento, a gente não escolhe as empresas que fornecem pra gente. A gente simplesmente aceita, né? Então, elas são empresas muito estáveis. Telecomunicação e banco, a gente também tem uma necessidade desse tipo de empresa. E apesar da gente poder escolher qual banco e qual telecom a gente vai usar, existem poucas opções no mercado brasileiro. Então, os bancos que dominam o mercado brasileiro são basicamente 4. Com o Nubank agora 5, mas os maiores, os mais tradicionais mesmo, são 4. E operadoras de telefone é a mesma coisa, são 3 operadoras ali que dominam o Brasil inteiro. Então, a primeira coisa é entender isso, que você precisa investir em setores que você sabe que já são consolidados. E a partir desses setores, a gente começa a analisar algumas coisas. Então, existem alguns números, alguns fundamentos, alguns indicadores que você precisa analisar antes de comprar uma ação. Existem alguns sites que já disponibilizam esses indicadores de forma mais resumida, e eu vou usar um desses sites, no caso aqui o Investidor 10, mas você também conseguiria achar esses dados nos relatórios que as empresas disponibilizam. A cada 3 meses, empresas que têm ações na Bolsa de Valores precisam mostrar seus relatórios financeiros. E isso fica disponível na página de relacionamento com o investidor. Então, no caso, é só você jogar no Google o nome da empresa e RI, que você já vai dar de cara com o site da empresa. E aí, no site, você vai conseguir ver esses relatórios que são disponibilizados a cada trimestre. Mas aqui a gente vai usar então esse site que já resume essas informações. A empresa que eu peguei aqui para analisar é a Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, que é um dos setores que eu falei que já estão ali consolidados, né? Então a gente já sabe que é o tipo de empresa que é bem estável. Então, para quem está iniciando, é o tipo de empresa bem interessante. Aí aqui eu coloquei o ticker da ação, né, que no caso da Taesa é TAEE11, e aqui vão aparecer alguns dados. Então tem aqui o valor da cota, quanto que ela está custando hoje, mas vamos começar os indicadores então. Então um dos indicadores que você tem que entender é o PL, que é o preço sobre o lucro. Então, o PL significa quanto tempo você vai demorar para recuperar o dinheiro investido em lucro. Então, aqui no caso da Taesa, o PL dela tá de 6,9. Então, isso significa que você vai demorar em média 7 anos para recuperar o valor investido só com lucros da empresa. Então, você compra hoje uma ação por R$ 33,93, a estimativa é que em 7 anos você tenha recuperado esses R$ 33,93 só em lucro da empresa. Outro indicador que você precisa ficar de olho é no PVP. Pelo PVP, você consegue saber se você está pagando caro ou barato pelaquela ação. Então, esse indicador ele significa o preço sobre o valor patrimonial. Então, aqui no caso da Taesa, o PVP é de 1,68. Isso significa que a cada R$ 1 de patrimônio que a Taesa tem, você está pagando 1,68, o que é um valor de PVP bem legal. E como você sabe se o PL está alto ou não? Existe algumas formulinhas, o que eu vou passar aqui é o que o Benjamin Graham fala, então ele fala que um PL até 15 é um PL ok para você comprar uma empresa, e o PVP, ele fala que até 1,5 tá ok. Então aqui nesse caso, a Taesa teria um PVP um pouco maior do que o indicado nesse livro. Mas o Benjamin Graham também, ele fala que não dá para você ver um indicador só isolado. Então existe uma fórmula onde ele multiplica o valor do PL pelo PVP, e se esse valor der abaixo de 22,5, é uma empresa que você pode considerar comprar tranquilamente. Então, no caso, aqui seria 6,9 vezes 1,68, daria 11,60 praticamente. Então, ainda está bem abaixo dos 22,5, que é considerado o valor máximo que você pode pagar numa ação, segundo o Benjamin Graham, que é um dos maiores investidores que já existiram. Inclusive, é o mentor do Warren Buffett, que é o maior investidor hoje. Então, beleza, você já sabe o que significa o preço sobre lucro,
o preço sobre o valor patrimonial. Outra coisa que você precisa ver é se essa empresa ela está crescendo. Então, uma coisa que você pode olhar é aqui embaixo, nesse indicador aqui, KGR lucro. Aqui fala que essa empresa, em média, teve um crescimento de 11,44% nos lucros nos últimos 5 anos. Então, é um crescimento bem bom, ela vem crescendo aí ano após ano. Outra coisa que você tem que ver também é como que está a margem líquida dessa empresa. Então, aqui você consegue ver esse indicador. A margem líquida significa o seguinte: de tudo que entra na empresa, quanto desse valor é revertido em lucro? A margem líquida da Taesa é de 45,52%. Isso significa que a cada R$ 100 que entra na empresa, R$ 45 viram lucro. Então, é uma margem bem boa, quase metade do dinheiro que entra vira lucro. E além da margem de lucro, você tem que saber se essa empresa ela é endividada ou não. Então, outro indicador que você precisa dar uma olhadinha é dívida líquida pelo EBITDA. Então, aqui, até o valor 4 é uma dívida saudável. Acima disso, a empresa já está muito endividada. Claro que cada caso é um caso, em bancos é um pouco diferente essa análise, mas aqui no caso da Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, ela está com a dívida líquida sobre EBITDA de 3,13, o que é uma boa dívida, é uma dívida saudável. E agora a gente vai para o indicador de dividendo. Então, o que significa o dividend yield? É a rentabilidade de dividendo pelo preço daquela ação. E o dividend yield ele é calculado da seguinte forma: ele pega todo o valor que o acionista recebeu nos últimos 12 meses, então no último ano, em dividendos e juros sobre capital próprio, né? Então, sobre os proventos que foram pagos, dividido pelo valor atual da ação. Então, no caso, o dividend yield atual da Taesa, que na data que eu tô gravando esse vídeo, é de 8,44%. Mas, se a cotação dessa ação caísse, então, se ela fosse para R$ 30, o dividend yield ia subir. Porque, no caso, quanto menos você paga numa ação e mais você ganha de dividendo, maior vai ser o dividend yield. Um dividendo acima de 6% em ação já é interessante. Então, aqui a Taesa é uma boa pagadora de dividendo. Aqui embaixo, nesse site do Investidor 10, dá para você ver o histórico de pagamento de dividendo. Tanto pelo dividend yield, então, quanto em porcentagem ela retornou para os acionistas, quanto em dinheiro mesmo aqui. Se você mudar para dividendos pagos, mostra que em 2015 ela pagava 1 e ela pagou 1,89 por ação por ano, e agora em 2024 ela chegou a pagar 3,53 para cada ação. Então, para cada ação que você tinha de Taesa, em 2024 você ganhou no ano 3,53 de proventos, né, de dividendos e juros sobre capital próprio. Em 2022, ela chegou a pagar 4,85 por ação. Então, quanto mais ações você tem, mais você consegue ganhar ali de dividendo, né? Então, se aqui, por exemplo, você tivesse 100 ações de Taesa, você ganharia aí R$ 485 de dividendo em 2022. Então, esse valor aqui é o valor que você recebe por ação. Então, se a sua estratégia é ganhar dinheiro com dividendos, quando uma empresa cai o valor da cotação dela, isso não necessariamente é ruim, que é o que muitas pessoas acham, que se você comprar uma ação e ela cair, nossa, já fica desesperado e quer vender porque é uma coisa ruim. E não necessariamente. Porque pensa assim, pensa em uma ação, principalmente ação de dividendo, como uma vaca leiteira, por exemplo. Você pagou ali R$ 1.000 pela vaquinha e ela dá ali o leite, uma quantidade de leite que você consegue vender. Se alguém te vendesse aquela mesma vaca por R$ 500, você não estaria saindo na vantagem? Você estaria pagando menos e a vaquinha estaria produzindo o mesmo tanto de leite, certo? Então, quanto mais barato você pagar na vaquinha, melhor, porque aí mais dinheiro você consegue fazer com o leite. Com as ações, é basicamente isso. Quanto mais barato tá a ação, desde que ela seja uma boa ação, mais você consegue lucrar com ela. Então, olha que interessante quando você para pensar nisso. Aqui, eu vou puxar o histórico da Taesa dos últimos 10 anos. Então, se você tivesse comprado uma ação de Taesa lá em 2015, aqui em abril de 2015, estava mostrando que uma ação dessa empresa valia R$ 7,60.
Então, se você tivesse comprado essa ação lá em 2015 por R$ 7,60 e tivesse ela até hoje, no ano passado, em 2024, você teria ganhado R$ 3,53 de proventos. Isso significa que ela teria te retornado quase 50%. Então, essa é a vantagem de uma ação. Você compra ela hoje, mas ao longo do tempo ela vai se valorizando e cada ano que passa, a tendência é que o lucro dela aumente. Então, não só você vai ganhar com a valorização da empresa, mas também o principal é que você vai cada vez mais receber mais dividendos, porque aquela empresa vai lucrar cada vez mais. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem interesse em saber ações que seriam legais para iniciantes, deixa aqui um comentário. E se você quer que eu analise alguma ação, para entender se aquela ação é boa ou não para esse tipo de estratégia que eu falei aqui, para quem está iniciando e para quem quer aí realmente ter ações como uma futura fonte de renda para aposentadoria, já me fala aqui qual ação que você quer que eu analise. E sobre estratégia de ações foi basicamente isso. Se você quer entender mais sobre o assunto, eu recomendo que você leia O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. É um livro bem legal sobre o assunto e ele fala muito sobre como a sua mente determina mais do que, de fato, você ter conhecimento do mercado financeiro, mas ele também te dá direcionamento sobre como avaliar uma ação. É um livro bem interessante e ele é tido como a Bíblia dos investidores. Então, se você quer entrar nesse mundo, é interessante que você leia esse livro. Se você quer ver os vídeos que já saíram dessa série de investimentos, eu vou deixar a playlist aqui do lado. Se você quer ver os próximos vídeos, já se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.